Olá, olá, olá! Estamos aqui no nosso primeiro Papo de Pele, um conteúdo exclusivo da MedSystems para a gente falar sobre dermatologia, skincare e todo esse universo relacionado ao mercado de pele. Eu esqueci de me apresentar, tá? Meu nome é Andressa Mundin, estou à frente do marketing da MedSystems aí há quase 7 anos. Venho ajudando os médicos e dermatologistas aí a impulsionarem suas tecnologias no mercado médico para consumidor. Pele é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Pele, tratamento, estética, autoestima. E meu papel aqui é só receber os médicos para que eles coloquem aí para jogo todo o seu potencial. Esse é um projeto que já está engavetado há uns 2 anos e definitivamente a gente resolveu colocá-lo ele no papel, quer dizer, tirá-lo do papel, para a gente conectar aí consumidores com dermatologistas, com a MedSystems, com o mercado de beleza e desmistificar um monte de assunto que tem sobre esse assunto. E para iniciar o Papo de Pele, o primeiro Papo de Pele, a gente está aqui com a doutora Andrea Novazzi, maravilhosa, cliente assídua da MedSystems. É um prazer ter você aqui. E a doutora Andrea, eu vou te apresentar, tá bom? Com todas as suas credenciais. Obrigada. É especialista em dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Além disso, é pós-graduada em Oncologia Cutânea pelo Hospital Sírio-Libanês e em Medicina Estética pela Sociedade Brasileira de Medicina Estética. Muito prazer. Muito prazer. Obrigada por ter topado essa maluquice. A gente tem mania de fazer coisas assim pioneiras no mercado. Que é muito legal. Mas é isso, assim, um dia a gente acorda com uma ideia, fala, vamos fazer, gente? Vamos, a gente precisa trazer os nossos especialistas em pele para falar e desmistificar todos esses assuntos que tem, né, sobre dermatologia, que às vezes caem na rede de uma forma errada, que Sim. É o nosso tema de hoje, né? Hoje E é um prazer estar aqui com você, falando desse papo que eu amo trazer para vocês, que é falar sobre pele. É uma coisa maravilhosa e é muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, é todo nosso, doutora. E o tema de hoje, que é a TikTonização, é difícil falar isso, tá relacionado a gente falar de coisas ruins e também boas que surgem na rede social, que tá ganhando aí uma tremenda visibilidade, que é o TikTok. Sim. Né? O TikTok hoje tá com 1,6, eu acho que esse número ainda é atualizado. Bilhão de pessoas na rede social. É muita gente jovem. Muita gente jovem. É uma tecnologia de fácil acesso, então Sim. Qualquer pessoa pode entrar e fazer seus vídeos e dar dicas. E mesmo que ela não seja autoridade no assunto, como é o dermatologista para a pele, saem fazendo loucuras. E o que é muito complexo, né? Porque como mexe com pessoas mais jovens, isso tende a ser um perigo maior quando o procedimento não é correto ou quando realiza algum mal para essas pessoas, e também ser muito bom quando ele dá algum benefício, gera algum benefício para essa pessoa. Sim. Então, é uma plataforma muito legal, que gera muito engajamento, tem muitas coisas bacanas sendo faladas lá, mas tem que tomar bastante cuidado para você não cair numa armadilha, Sim. Principalmente quando você tem um pouco menos de conhecimento sobre isso, né, que são as pessoas mais jovens. E a doutora tá no TikTok? Eu tô. Tá? Eu tô, mas eu confesso que eu não sou muito ativa por lá, não. Mas eu já tô nessa conversa faz uma semana com o pessoal do meu marketing, falando sobre como a gente vai introduzir. Eu tô me habituando um pouco com a rede para poder falar sobre isso. Eu confesso que eu sou uma fraude, sabe? Porque, assim, eu sou a louca do TikTok, eu tô lá... Que lá é um limbo, né? Se você entra ali, você não sai mais. Sim. Mas eu ainda não produzo conteúdo lá. Eu fico instigando... Vamos fazer, a MedSystems já está lá, né? Somos bem atualizados nisso, mas eu, como produtora de conteúdo, eu só fico ali observando, e eu já vi muita bizarrice sobre pele ali naquela rede social, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Eu até trouxe aqui alguns dados, achei muito legal, porque o TikTok, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas vamos recapitular. É uma rede de vídeos curtos, basicamente para entretenimento. É um pouco diferente do Instagram. O Instagram a gente tem conteúdos mais didáticos. É uma rede que te permite um pouco mais de conexão. O TikTok são coisas muito rápidas, né? São pílulas muito rápidas. Então, você geralmente trabalha com dicas, trabalha com a divisão do seu próprio dia a dia.
E nesse meio tempo, ele funciona com um algoritmo que tem as trends, que são as tendências, que é o que geralmente impulsiona a galera. Então, surge uma tendência, todo mundo quer falar sobre aquilo, todo mundo quer usar aquela hashtag, usar aquela música, usar o que tá bombando e vira uma massa de entretenimento. Então, hoje tá bombando isso, todo mundo faz aquilo, você dá a sua visão sobre aquilo, rapidamente muda, né? O TikTok tem um algoritmo extremamente sofisticado, então ele entrega muito bem para as pessoas, ele consegue ler o que você gosta muito rápido, e aí a gente cai na ideia da pele. Então, tem muita gente dando dica, muita gente fazendo procedimentos, tratamentos dentro da rede, e as pessoas que ou não têm muito contato com o dermatologista, ou ainda não é uma realidade dermatológica, a dermatologia não é uma realidade para a pessoa ainda, porque no Brasil a gente sabe que procuram-se dermatologista muito mais só para estética do que para a saúde da pele, elas acabam caindo nessas tendências e dicas de pessoas que talvez não sabem o que estão fazendo. E apesar de ser uma coisa que pode ser que para você não dê errado, para muita gente pode dar. E dá mesmo, a gente recebe bastante contatos no consultório em relação a queimaduras, dermatites, alergias, em uso indiscriminado de alguns tipos de produto, e muitas deles estão relacionados a essas trends que a gente escuta por aí na internet. No TikTok. No TikTok, principalmente. E tem alguma trend que viralizou e que a pessoa chegou lá com alguma intercorrência e você falou assim, nossa, isso daí é TikTok? Sim, eu acho que teve há pouco tempo uma trend relacionada a alguns produtos de bumbum, que era para melhorar o bumbum e deixar o bumbum mais lisinho. E eu tive recentemente uma paciente que chegou com uma alergia, passou o creme, achou que era um de esfoliação, hidratante, que era para melhorar a qualidade da pele do bumbum. E ficou muito em alta agora no verão passado. E essa paciente chegou, me mandou mensagem e foi para lá com urtica na perna toda, começou a esquentar durante o dia dela. Ela não tinha lembrado que ela tinha passado esse creme que ela tinha comprado na internet, que ela tinha visto no TikTok. E chegou com uma quase queimadura no bumbum, o que a gente assustou bastante, mas conseguiu, não deixou nenhuma mancha, graças a Deus. Então essa paciente aprendeu a lição que é para pesquisar um pouco mais antes consultar dermatologista, né? Exatamente. Consultar dermatologista, não sair fazendo as loucuras que vêm pela internet. A gente estava até conversando aqui antes de iniciar a gravação, falando que algumas, não tendências, mas alguns hábitos a gente herda, né, de mãe para filha. E na minha época, alguns anos atrás, a minha mãe tinha o hábito de fazer esfoliação com mel, açúcar e limão. Olha que maravilhoso. E isso retomou no TikTok esse ano. E eu fui saber que limão manchava a pele quando eu já estava mais adulta. Sim. Então eu fico imaginando alguém pegar essa tendência que voltou agora no TikTok e sair no sol com limão no rosto. Pelo amor de Deus, limão da fitofotodermatose, que é uma mancha, uma queimadura, inclusive, que dá relacionado com ele na exposição solar. É muito perigoso, então nada que contenha limão, que você vá para calor, sol, luz, é muito importante. Isso não vai acontecer com você. Se você usar limão e for pro sol, vai queimar. Vai queimar. Mesmo que lave, né? As pessoas acham que lave. E essa é uma dica que eu faço muito no consultório, porque isso acontece muito no final de ano, todo mundo vem com essas queimaduras solares. E uma dica muito importante, não adianta lavar só com água, porque o limão, ele é oleoso. Então precisa lavar com sabão, tá? Então isso é muito importante. Acho que é uma coisa bem legal aí pra gente passar. Então toda vez que você mexer com limão, for fazer sua caipirinha no final do ano, no final de semana, tá na praia, tá no sol, lava com sabão. Com sabão. Sabão e água. Sabão e água. E para tirar a queimadura de limão depois, a pessoa sofre bastante, né? Porque são alguns procedimentos de sessões de laser. Exatamente. Então depende muito da quantidade de exposição desse paciente, mas isso gera até bolhas, queimaduras de 2º, 3º grau. Eu já tive várias desse tipo. E isso depois vem com uma mancha por cima, né? Então, primeiro que a gente tem que entrar correndo para salvar essa queimadura. Sim. E depois gera um custo,
cremes, tecnologias que a gente tem que fazer para realmente voltar essa mancha no lugar, né? Aí era uma manchinha que você queria clarear, você queria esfoliar e virou uma grande mancha que talvez nem solução tenha, né? Dependendo. Demora mesmo, isso é verdade. Eu já vi algumas pessoas que falaram assim, 1 ano com essa queimadura. Exatamente. Mas vamos falar então das bizarrices e até de tendências que a doutora que vai me dizer, né? Eu não sei, não sou especialista em pele, apesar de estar nesse universo, sei bastante coisa, mas não sou especialista de pele. Algumas tendências que podem ser bizarras ou não que a gente tem aí nessa rede social que veio viralizando. Isso, gente, a gente tá falando um período muito curto, tá? De 6 meses a 1 ano aí. Então, pode ser que surjam outras. Quando você escutar esse podcast, pode ser que surjam outras tendências bizarras ou não, mas que você precisa ficar ligada. Eu vou começar por uma que não é tão... Uma que não seja tão grave. Que eu tô falando tá? Leiga do assunto. Que é o Skin Repair. Skin Barrier Repair, tá? Esse é a tendência de criar camadas de proteção da barreira cutânea. Criar uma barreira cutânea na pele. Inclusive, acabei de chegar do evento da Academia Americana. Só se falou em barreira cutânea. Então, eu queria entender essa tendência que é criar camadas e camadas. Aqui tá falando um site aqui dizendo que 150 milhões de visualizações em vídeos sobre essa tendência de reparação da barreira da pele. E ela é feita de várias formas, desde água com hidratante, tem gente falando que se molhar a pele antes, depois passar o hidratante com a pele molhada, faz a barreira da pele. Tem gente que fala que é uma combinação de vários hidratantes. Eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso e qual a hidratação ou a criação dessa barreira de cutânea ideal. Como que funciona isso? Então, a barreira cutânea sempre foi uma busca que a gente teve na dermatologia. A gente sabe que tem muitas patologias que geram a falta de barreira cutânea, mas saber fazer uma hidratação ou usar hidratantes é muito importante na perda não transepidérmica, né, da água. Então isso é uma coisa que a gente sempre buscou. Essa tendência, eu acho que ela não chega a ser nada ruim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com peles que têm necessidades especiais, como acne, tendência à oleosidade, o tipo de creme hidratante que você vai usar para compor essa barreira. Então, isso não significa que você não tem que fazer. Eu acho que a hidratação é importante para todo mundo. E essa história da água, não água com molhada, a gente sempre pede, não sei se você já lembra do seu dermatologista falando para você, aplique o creme após o banho. Então, porque a gente tem ali uma perda, por isso a pele está, vamos dizer, mais molinha, tá com mais necessidades. Então, quando a gente aplica isso após o banho, você ignora essa barreira, né? Melhora essa barreira, fazendo com que você tenha menor tendência de perda transepidérmica e isso faça melhor da sua hidratação. Então, é sempre importante usar esse creme logo após o banho, por exemplo. Então, no corpo inteiro? No corpo inteiro. E a pele da face não seria diferente. Agora, o número de camadas para isso, eu acho que depende muito da necessidade. Não tem uma necessidade de você usar muitas camadas. Tem que usar um hidratante certo. Então, e o que é o hidratante certo? Hidratante certo é aquele que é visto especialmente para você, para sua pele. Se é uma tendência à acne, se é uma tendência à oleosidade, se você tem uma pele ressecada, uma pele com algum tipo de patologia, como a dermatite atópica, que é uma patologia bem importante, que a gente tem uma necessidade de uma barreira mais espessa, de uma barreira que tenha mais alguns tipos de produto que não precisa entrar em termos tão técnicos, né, como a filagrina, que são coisas mais necessárias para quem tem uma pele mais atópica, por exemplo. Então, tem que ter muito esse discernimento e eu acho que a gente entrar na tendência é legal. Então, mostrar que você tem que se cuidar e que essa barreira cutânea é importante, mas de que forma isso é feito, talvez a gente tenha que tomar um pouco de cuidado e não usar coisas só da tendência, mas lembrar que isso é um start para você cuidar dessa sua barreira. Então, assim, esta tendência não é mal vista. Não é mal vista. Não.
Mas, por exemplo, pode usar óleo de coco na pele? Depende. Essa pele não é o óleo de coco, é uma barreira oleosa. Então, se você tiver com uma necessidade de uma coisa mais hidratante, não é hidratante, é mais engordurada, sua pele é mais ressecada, não vai te fazer mal. Mas se você já tiver uma pele com acne, você usar óleo de coco não vai ser bom. Entendeu? Então, não é óleo de coco serve para tudo. Óleo de coco é legal, mas tem tanta coisa hoje no mercado bacana, você vai usar esse por quê? Não é feito para aquela sensação na pele, isso, entendeu? Ruim. A absorção ou a penetração, ele tem um dos componentes que a gente usa dentro de um hidratante, né? Que seria a parte em óleo e que não é para todo mundo. Que não é para todo mundo. Que não é para todo mundo. Aí só para finalizar essa tendência, uma dúvida que eu tenho e que eu acho que os consumidores, os pacientes, todo mundo aí que gosta de skincare tem também a diferença do emoliente pro hidratante, pro todos os tipos de hidratação. Eu acho que a gente carrega muito mais essa questão da emoliência quando a gente pensa em cabelo, né? Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar, esse tem mais emoliência. Então, é aquilo que você consegue fazer um pouco mais de amolecimento. É quando você tem a necessidade. Então, você tem uma pele um pouco mais espessa, um pouco mais enrijecida, mais endurecida e precisa de uma emoliência para aqueles outros ativos penetrarem. Então, é mais nesse sentido que a gente vai pensar. Então, eu acho que eu carrego muito pro cabelo porque todo mundo já sabe aquele, esse daqui deixa o cabelo mais maleável, mais molinho. Então, a gente pensa na emoliência quando você está precisando disso. Todos os cremes que a gente usa em conjunto, eles têm algum componente para fazer essa emoliência e fazer aumento dessa penetração, né? E a outra dúvida era sobre qual é a hidratação. A diferença de hidratantes. Um vai devolver a água, o outro vai fazer com que você tenha, por exemplo, os óleos, eles fazem com que você não perca essa barreira. Então, você não perca a água que você já tem. O outro entrega a água para você. E o outro ajuda na permeação. Então, é mais ou menos nesse sentido. Porque a gente não é permeável, né? Se a gente fosse, a gente entrava no banho e saia inchado. Mas a gente não sai inchado. Graças a Deus, a gente tem essa barreira cutânea, né? E a barreira cutânea faz com que a gente tenha trocas, especialmente para aquele tipo de pele. É por isso que se estuda tanto dentro do uso desses dermocosméticos e tal, para poder fazer o que a gente quer levar. É micronizado, não é micronizado? Tem uma penetração maior ou menor? E isso tudo é feito de acordo com os produtos que eles colocam dentro daqueles frasquinhos que vocês adoram. Então, gente, esta tendência de criar uma barreira cutânea, check. Continuem hidratando a pele de vocês com o hidratante correto. E aí a gente vai para uma outra trend. Essa é, para não dizer mais bizarra, que é o desafio de cola nos lábios. Ao invés de você fazer um preenchimento, detalhe, não é todo preenchimento que é legal. Fica a dica. Fica a dica. Ao invés de fazer um preenchimento, você cola os lábios para deixá-los mais visíveis. E a galera tá usando cola Super Bonder mesmo, né? Então, isso eu achei bizarro. Eu vi isso isso foi bem recente, inclusive. Eu vi isso no TikTok esses dias. Eu falei, não é possível que tem gente fazendo isso. Eu fico impressionada, porque às vezes eu falo, é mentira. Parece que não existe, né? Como que alguém pode fazer uma coisa dessa e achar que isso pode ser interessante? E é por isso a minha maior preocupação sempre em relação à idade das pessoas que estão vendo esse tipo de viralização, né? Então isso é muito importante, porque isso com certeza não façam, pelo amor de Deus. Imagina, você tá lá e do nada você fala assim, eu quero ter bocão. Aí ao invés de você fazer uma tecnologia, fazer um preenchimento bem feito, ou não fazer, gente, porque nem todo mundo precisa de preenchimento nos lábios, você vai lá e mete uma Super Bonder, faz assim, ó. Imagina, eu vi muita gente fazendo isso. Eu vi bastante. Eu vou procurar esse, porque esse eu não conheci e tô realmente chocada. Essa é chocante. E tem uma outra, que eu ainda acho que vai te chocar mais ainda, que é o uso do componente isotretinoína, que é o nome comercial para Roacutan. O uso indiscriminado entre pacientes muito jovens, porque diz que afina o nariz. Sim, infelizmente eu já vi. A gente já teve bastante discussões no consultório, porque eu já tive pessoas me procurando para fazer receita, então eles vão atrás dessas receitas, pensando que isso fosse uma realidade.
E por que que isso começou, né? Porque muitas vezes a paciente que faz rinoplastia, né, vai ao cirurgião plástico, faz uma cirurgia de rinoplastia e eles estão prescrevendo numa dose menor do que a habitual para fazer com que eles tenham menor. Eu não sei se você já conheceu alguém que fez rinoplastia ou participou desse pós. Não. Eles usam curativos, Uhum. eles usam umas talinhas, e aquilo faz com que você tenha um aumento dessa oleosidade nesse local, que é ruim. E no pós-cirúrgico é bem-vindo porque eles fazem um pouco de atrofia da glândula sebácea que fica no nariz e que já fica mais espesso por causa do edema da cirurgia. Então, isso faz com que eles ajustem um pouco a melhora do pós-cirúrgico, tanto na oleosidade do nariz do paciente, quanto numa melhora mais rápida do edema. Isso não significa que você vai ter um nariz menor com o uso do Roacutan. Você vai ter uma diminuição dessa oleosidade e um pouco da atrofia da glândula. Você só vai diminuir o seu nariz usando o Roacutan se você tiver glândulas gigantescas, entendeu? E que não é a realidade. Então, assim, não é poro que eu tô falando, gente. É aumento da glândula. Então, você tem um espessamento enorme por edema pós-cirúrgico. E isso ajuda e facilita ali no pós-cirúrgico. E não tem nada a ver com o tamanho do seu nariz. Foi um entendimento reverso, então. Foi. Eles viram uma causalidade de um outro tema e trouxeram isso para a solução de um problema que não é tão fácil assim de resolver, gente. Filamento de nariz. E esse paciente que tinha feito a rinoplastia com o cirurgião plástico, com certeza fez uma diminuição, uma pontinha, um arrepitado no nariz, o que levou as outras pessoas a pensarem que isso poderia ser o efeito do Roacutan. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Não, isso Isso foi mesmo muito na época do boom dessa viralização. A gente teve assim um aumento exponencial de agendamentos de pessoas vindo em busca da receita para afinar o nariz. E realmente não é verdade. Eu acho assim que o que te incomoda, você tem que buscar ajuda. Sim. Mas está incomodando porque você mudou seu ponto de referência por ser orientado pela rede social ou porque aquilo sempre te incomodou? Isso é muito importante. Isso é a chave de tudo. Na verdade, você falou exatamente a chave de todo o ponto. Então, a gente precisa entender se isso é uma coisa da sua vontade, da sua necessidade, e isso, se for, tem que ser procurar, saber aonde é que vai resolver de uma melhor maneira, porque vai elevar sua autoestima, a beleza é maravilhosa, a gente gosta estética muito. É importante. Estética é muito importante, eu acho que não é futilidade, não. É uma necessidade, é uma coisa muito bem-vinda, mas que realmente a gente tem que entender se isso não é uma coisa só de tendência, porque os outros vamos fazer um caminho só porque o outro tá indo e a gente vai indo também. Né? E a tictonização dessas tendências de skincare entra muito também numa questão mais profunda, e me corrija se eu estiver errada, das pessoas terem essa distorção da imagem. Sim. A rede social trouxe isso, né? Sim. Na verdade, a gente já vem com padrões de beleza estabelecidos há alguns anos, por revistas, enfim. Mas a rede social, por a gente estar muito exposto, isso fica uma coisa mais óbvia. E o TikTok, ele trouxe, que eu vejo, né, a geração mais nova também, gente, que TikTok é uma coisa de gente jovem, tá? Não que você não possa estar lá, mas a revolução é de quem é normal, isso, rede social envelhece. Então, nós ficamos ali no Instagram, a galera nova tá no TikTok, a gente vai acompanhando, isso é normal. Mas eles trouxeram tanto essa questão do padrão imposto, como colar os lábios com super bonder ou cola, enfim, que você precisa estar daquele jeito. No caso, essas tendências bem bizarras. E também trouxe uma realidade que existe um movimento também de levantar não aceitar aquilo que te incomoda, mas, gente, o natural é bonito. O natural é bonito. Às vezes você faz uma harmonização facial errada, ela fica linda na parte estática, mas na dinâmica fica horrorosa. E eles trouxeram isso de volta também. Eu vejo muita gente, inclusive lá os filtros são bem menos aceitos do que no Instagram, por exemplo. Porém, existem filtros que se fala assim, como pode, né? Sim. Então, o fato da gente ver demais a pessoa ou com filtro,
faz com que ela tenha esse tipo de apelo para esse tipo de tendência, certo? Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Mas, por outro lado, também eu acho que é uma rede muito democrática de trazer de volta a naturalidade e a importância da gente assumir a nossa pele. Eu também vejo de uma maneira que, apesar da gente ter muito essas bizarrices, a gente ter essas pessoas mais jovens começando a interagir com esse mundo mais cedo, faz com que eles tenham acesso a entender tanto para o lado ruim, claro, mas também entender a se cuidar. Então, eu acho que também estar muito à mostra, que é uma geração que gosta muito de estar muito à mostra, faz com que eles tenham se cuidado desde antes, o uso da proteção mais cedo, do que, né? Você pode falar, eu também, na minha família nunca foi falado sobre o uso do protetor solar, eu acho que talvez antes de eu ser dermatologista. Então, assim, são coisas que a gente vem ouvindo mais, então elas vêm na consulta com a mãe, escutam, o TikTok vem trazendo para elas esse mundo que vamos deixar de lado as bizarrices, mas que elas já se interessam por isso. E esse cuidado antecipado faz com que você tenha uma beleza natural, cuide da sua pele, não deixe ela fazer manchas, tá mais atento à acne antes, começar a tratar antes de virem as cicatrizes, não Legal. só da acne, mas as cicatrizes daquilo que você não fez antes. E aí tem uma tendência da pele mais natural, delas se amarem, delas se gostarem, é muito legal. Inclusive, tendência de pessoas que não se incomodam com a acne, Sim. aceitando a própria pele. Sim. Isso existe também, né? Essa tendência do tipo, a minha pele Eu vi. essa, eu trato, mas eu sei que eu nunca vou ter aquela pele de filtro, então eu Exatamente. vou aceitar ela do jeito que é. Eu acho que a aceitação, ela é importante para todo mundo, e independente do que for. Mas eu, como dermatologista, eu vi essa tendência sobre a aceitação da acne. Eu enxergo isso com muita cautela, porque também a gente não sabe em que idade que essa paciente tá. Né? Então, ela não é obrigada a não querer ter marcas, mas ela é obrigada a ser instruída, que ela pode, em algum momento mais pra frente, achar que, poxa, eu podia ter feito, ou podia não ter tratado. Podia ter evoluído uma cicatriz. Então, eu não acho que a gente tenha que, de jeito nenhum, assim, estigmatizar nenhuma patologia, né? A gente tem não só a acne, como muitas outras que são estigmatizantes, mas eu vejo isso como uma cautela pra gente ver se essa pessoa também não tá entrando numa tiktonização do tipo, olha, numa romantização de uma patologia. coisa. Porque então, acne é patologia, tá, gente? É patologia. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a isso, mas acho super válido, sabe? Desde acho que ela válido seja esse pensamento. instruída. Desde que ela seja instruída e que ela esteja sabendo do que ela está fazendo. E aí tem outras questões muito mais complexas em relação a que idade isso seria uma instrução ou não, mas eu acho que isso é um ponto bem chave. Eu vi essa tendência, acho que faz uma semana mais ou menos que eu tinha visto, acho que saiu numa revista, uma moça mostrando... Ela tem uma produtora de conteúdo que tem até um Instagram só. Eu acho que foi essa. É uma disso. americana? Não, ela é brasileira. Ela é brasileira? Eu conheço, que eu conheço é brasileira. Ela fala só disso. É lógico que ela tem uma aceitação super boa. Sim. Da pele dela. Ela já fez vários tratamentos. Ela é uma pessoa instruída, ela escolheu. Sim. Né? Sim. Então, mas eu tenho também, eu tenho um pouco de receio com a romantização de algumas coisas, sabe? Exato. Porque tem coisa que você vai sofrer lá na frente. E que talvez a gente não consiga voltar atrás em algumas situações, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem pensado, bem conversado, e tá tudo certo. E no caso dessa paciente, essa que é uma TikToker, né? Não é? Ela é bastante instruída e ela trata. Não é que ela não trata. Ela trata. É que não evolui como, às vezes, a promessa é feita também. Porque nem todo mundo pode fazer todos os tratamentos. Não, até por prescrição médica, né? Tipo, não pode usar esse remédio ou tá tudo bem pra ela nesse sentido. Então, acho que é uma coisa pra se pensar bem. Sim. E tem mais uma última tendência aqui, essa eu também acho que eu talvez considere a boazinha, que é a jawline, que as pessoas fazendo bastante massagem para marcar a parte inferior do rosto, usando às vezes até pedras, uns gadgets que tem aí, fazendo todas essas massagens. Então, eu não sei, eu acho que essa não é de toda a tendência bizarra que eu já vi no TikTok, se essa é uma tendência ruim, a doutora que vai
me dizer? Não é ruim, não é incrível. E se fosse incrível, a gente só usaria ela, né? Se fosse incrível, Ultraformer não existiria, gente. Exatamente. Então, assim, eu acho que é válida esses exercícios de musculatura, eles usam alguns dispositivos. Eu acho que é um plus a mais, né? O ultrassom microfocado, por exemplo, ele é realmente para estimulação da musculatura, para realizar um lifting de musculatura. Assim como alguns outros procedimentos que a gente faz para estruturação facial, porque não é fácil tratar do de online e é uma coisa que a gente tem que estar sempre investindo em múltiplos tratamentos, porque a gente sempre fala que é associação de tratamentos, e eu acho que esse é uma coisa que, se você tiver tempo, paciência, tá lá fazendo tudo bonitinho, é legal. Ajuda a fortalecer, até que você fizer um tratamento com outra forma, por exemplo, ajuda a manter, talvez, não sei. Esse tipo de tratamento, a gente não tem muito estudo para saber o quanto isso é benéfico, mas mal não vai fazer, já tá de bom tamanho. A cola nos lábios faz mal, gente. Isso não, massagear. Limão também. Limão também, por favor, não façam isso em casa. Então é isso, doutora. Eu acho que a gente explorou aqui algumas das tendências mais relevantes que tinham no TikTok. Não vejo nenhuma outra. Tem outras que são muito parecidas, tipo, tem uma que você faz o ciclo de ativo, que eu acho que é uma coisa que tá muito na tendência do minimalismo, né? Tratar mais com menos. Mais com menos. Também não vejo como uma tendência ruim. Não, também não. E a gente, quando faz o Skin Cycle. Eu fui dar uma olhadinha sobre isso e achei interessante. A gente já faz muito isso, que é fazer em alguns dias apenas a hidratação, usar algum ativo mais importante como um ácido, e no outro dia não. Então, acho que muitos que frequentam dermatologistas já escutam aquele dia sim, dois não, dia sim, um não, na receitinha. Então, a gente já faz isso, eles dão nomes e tictonizam isso. E acho que isso não é nada demais, né? É bacana fazer esse ciclo. Fazer esses ciclos. A gente tende a não fazer muita agressão à pele com ativos muito fortes todos os dias, todas as noites, né? Então, acho que é muito por aí. Ouvi também muito falar sobre aquele multimasking, que são aquelas camadas, multicamadas de máscaras que eles usam também, daquelas que ficam uma por cima da outra. Eu acho, gente, a gente vai comprar máscara, usa uma cada dia. Se for da sua necessidade. O que é simples. Eu falo isso muito na até tendência de produção de conteúdo, né? Nessa parte de rede social. Gente, documenta mais, produza menos. Para de complicar o que é simples, sabe? Então, falando de simplicidade pra gente finalizar, o que você fala assim, gente? Essa tendência, continuam seguindo ela. Ou tendência, ou rotina de skincare, o que é o básico que funciona? O básico que funciona é a mesma tendência da vida inteira. O menos é mais. Sempre foi. Isso para moda, isso para pele. Precisa usar um sabonete, alguma coisa para limpeza da sua pele, específico para sua pele, um bom hidratante e uma proteção solar adequada. Gente, isso é mágica. Sua pele pode ser oleosa, pode ser acneica, você tem que hidratar, tem que proteger e tem que usar um sabonete de limpeza que seja de acordo para você. Então, e o melhor skincare é aquele que você faz. Exatamente. E o que você pode. A gente sabe que a gente tem muitos bons produtos, então se você puder usar bons produtos, menos produtos, bons produtos, mas a gente sabe que aquele produto que você pode usar e que seja específico para você é o que é importante. E que tenha constância é o que vai... É isso. Que bom. Então, gente, finalizando aqui com a doutora, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Eu poderia ficar falando de pele aqui o tempo inteiro. Eu também. É muito gostoso, principalmente desmistificar essas coisas doidas que a gente vê por aí. Mas clareou muito, principalmente essas dicas, assim, desmistificando as loucuras que a gente vê por aí. E lembrando que o Papo de Pele é um podcast que tem apoio do Medbanking. Para quem não conhece, o Medbanking é a nossa empresa financeira que tem muita coisa legal para vocês médicos, para vocês que têm clínica, especialmente feito para vocês. E eu só queria agradecer de novo, ser nossa primeira, abrir o Papo de Pele aqui. Estou emocionada, muito contente, muito feliz. E espero ser chamada mais vezes. Com muito certeza. Gostoso falar com você e que seja um sucesso o Papo de Pele, porque eu tenho certeza que já nasceu para brilhar. Me segue na minha rede social do Instagram, @AndreaNovazzi_dermato. Te espero por lá.
Ai, obrigada, doutora. Imagina, Muito que obrigada. isso. Obrigada a você que esteja, é ótimo, né? Que você esteve com a gente até aqui, tá bom? Obrigada.